Saudações a todas, a todos e a todes. Eu sou Sofia Zanck e hoje eu vou estar aqui conversando com vocês sobre o tema de equidade de gênero e cultural, reflexões para o ser e o fazer etnobiológico. Antes de iniciar a palestra, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui na Escola Internacional de Etnobiologia, falando sobre esse tema que é tão relevante, né, no contexto atual que a gente vive. Então vamos lá. A proposta dessa palestra, ela surge das ideias e das opiniões que compartilhamos nesse artigo em 2021, na Ethnobiology and Conservation. Naquele momento, a gente estava buscando, né, trazer informações justamente para a gente superar a ideia, né, de que as sociedades humanas são essencialmente dominadoras e exploradoras, né? E olhar, então, para experiências de outras sociedades antigas e atuais que se estabeleceram, né, através de uma forma mais equitativa e cooperativa. Então, para começar, eu vou apresentar brevemente para vocês, né, algumas informações que são compartilhadas por dois autores, né, que eu admiro muito, que é a Rayane Eisler e Humberto Maturana. Bom, a Rayane, ela é uma socióloga, escritora da Áustria, né, que passou pelo processo de holocausto, né? Então, no caso, ela e os pais vieram para as Américas, né? Fugindo do holocausto, enquanto criança, né? Ela enquanto criança, e a família dela que ficou lá, no caso, foi dizimada nos campos de concentração, né? E é isso que fez ela querer buscar compreender e estudar as sociedades humanas e pensando se realmente era só isso que nos restava enquanto, né, sociedade humana, essa questão da dominação, da exploração, né, e da morte, né, de uma sociedade pelas outras também. E a partir daí ela se aprofundou então nas sociedades de parceria, a partir, né, primeiro com o estudo de dados ecológicos e depois pensando em como realmente a gente retomar sociedades de parceria na atualidade. E também Humberto Maturana, que é um neurobiólogo chileno, que se dedicou também a compreender as relações humanas e a dialogar com os trabalhos da Rayane Eisler. E ele traz justamente que a gente tem sim essa capacidade de modificar as relações que existem, né, nessas sociedades de dominação e que podemos sim, né, estabelecer sociedades que sejam mais equitativas e cooperativas, né. Então, se a gente pensa, né, a sociedade atualmente, né, ou nos últimos séculos que a gente tem vivido, são, como a sociedade eurocêntrica, né, elas são centradas muito nessa cultura de dominação, né, que é também chamado de sociedade patriarcal. E os princípios, os valores que orientam, né, as relações dentro dessas sociedades, eles são muitos desses, né, que a gente pode dizer que são conhecidos para nós mesmos, né? Então, é a competição, a luta, a guerra, a questão das hierarquias muito fortes, né? Então, a autoridade, o poder sobre os outros, né? E a apropriação dos recursos também das pessoas, né, de outros povos. Mas o interessante é que é isso que esses autores trazem também, junto com outros, né, que depois eu também falo, pesquisadores, né, que se dedicam também para esse olhar feminista também dentro das pesquisas, né, é que nem sempre foi assim. E também não é só isso, né, é só essa forma que a gente tem enquanto sociedade de se relacionar. Já existiram sociedades que se estabeleceram, né, com uma outra base de valores, que foram chamadas por ele, então, enquanto cultura de parceria ou sociedades matrísticas, e que tinham, né, como valores base que estruturavam as relações, então a participação, os acordos, a inclusão, a colaboração, o poder com, né, não sobre, e o respeito. E aí eles se baseiam nisso, por exemplo, nos dados arqueológicos que se tem na Europa Antiga. Então, os sítios arqueológicos indicam, né, que lá na Europa Antiga se tinham sociedades igualitárias, sociedades pacíficas, e que elas foram dizimadas, então, por ondas de invasão de povos indo-europeus há cerca de 7.000 anos atrás. Essa primeira estatueta, na parte de cima, é de um desses sítios arqueológicos da Europa Antiga. Enfim, a análise, né, desses diferentes artefatos encontrados demonstravam, né, que não existia uma diferença hierárquica entre homens e mulheres naquela sociedade e que as características do feminino e das mulheres eram muito valorizadas.
Mas isso não é algo restrito só à Europa antiga. Então, nas últimas décadas, os estudos feministas, né, na arqueologia brasileira, também têm destacado essa igualdade ou valorização das mulheres nos povos pré-colombianos que viviam aqui nas Américas. Então, por exemplo, nos povos sambaquianos, que viveram aqui na região do litoral, a análise, né, dos artefatos que estavam nos túmulos, nos sepultamentos, demonstraram, então, que muitos desses artefatos que são vinculados a, por exemplo, a questão de ser guerreiro, né, eles apareciam tanto nos túmulos de mulheres quanto de homens. Então, que não existia essa diferença hierárquica dentro dessa sociedade. Da mesma forma, também, né, outros grupos humanos aqui evita essa questão, né, de maior igualdade entre os gêneros. Um outro exemplo também é das comunidades pré-colombianas também, matrilineares, que viviam ali na foz do rio Amazonas, né, que são comunidades ali marajoaras também, em que o aspecto do feminino e das mulheres era muito valorizado. Então, elas ocupavam poder dentro dessas comunidades. E aí eu trago como exemplo ali uma urna funerária que foi encontrada nesses sítios arqueológicos, né? E essa urna, no caso, ela tem um formato, né, que seria um formato do útero feminino também. É só dando, né, alguns exemplos, né, de como que eles vão identificando também essa questão dessa valorização dos aspectos femininos também dentro da sociedade, frente a vários outros artefatos que são encontrados, né. Então, para que, né, que eu estou trazendo isso nesse momento? É só para a gente, né, sair desse ponto de partida de que já existiram, né, e ainda existem sociedades que são mais equânimes. Então, não é uma utopia a gente estar buscando, né, e pensando em sociedades mais justas. Mas se a gente está falando de equidade, acho que é importante a gente definir, né, o que é equidade. Então, por definição, equidade seria dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Então, aqui, quando a gente fala de equidade, a gente não está falando de igualdade, que seria todo mundo receber o mesmo, né? No equidade, não. Então, algumas pessoas, né, têm direito a receber um pouco mais para que possam ter acesso às mesmas oportunidades. Bom, se a gente for olhar, então, um pouco para os dados que a gente tem de desigualdades de gênero. Às vezes as pessoas podem justamente parar e pensar, não, mas essa desigualdade era no passado, né? Hoje em dia a gente não tem mais isso, essas desigualdades de gênero, né? Bom, não é bem isso, né? Então, diversos trabalhos, né, que foram até publicados nos últimos anos, recentemente, específicos para a área de etnobiologia, têm destacado as desigualdades que ainda existem, né? Se a gente pensa no gênero de homens e mulheres. Então, sim, né, as desigualdades ainda existem e elas estão persistindo, né? Então, por exemplo, eu trago aqui como exemplo esse artigo, né, que foi publicado por Silva et al. E alguns dos resultados que foi destacado é que, por exemplo, uma maior quantidade de homens ainda ocupando, né, a posição de pesquisadores sênior, ou seja, na coordenação ou no poder dos grupos de pesquisa. E um outro dado relevante que esse artigo ressaltou também é que a maioria das pesquisadoras mulheres, né, que responderam, né, os questionários, se sentiram já em algum momento discriminadas por serem mulheres e vivenciaram também situações de machismo e micromachismo. Trago também aqui o artigo foi publicado por Campos et al., que avalia também a questão da citação nos artigos, e aí o dado que eu queria destacar é que as mulheres são menos citadas, né, nas referências dos artigos científicos. Ou Santoro et al., que abordou justamente essa questão da maternidade, né, etnobiologia, e ela colocou no caso, né, os diferentes desafios que as pesquisadoras mães enfrentam e o quanto que a maternidade impacta também na produção acadêmica e na carreira dessas mulheres. Blanco, também et al., abordou, né, na verdade foram vários autores que aí no caso trouxeram os desafios também das mulheres no fazer o campo, no caminhar, né, dentro da etnobiologia. Então, tanto com os desafios, né, de ser uma mulher fazendo um trabalho de campo,
mas também relatando os desafios que as mulheres das comunidades enfrentam também. Então, só destacando, né, essas publicações são de 2019, 2021 e são muito recentes, né? Então, a gente ainda tem muito a que caminhar e conseguir realmente chegar em situações de maior equidade, se tratando, né, de gênero. Um conceito, então, que a gente precisa olhar quando a gente fala também de equidade de gênero, né, ou cultural, é pensar também nesse conceito de interseccionalidade. O que isso significa, né? A gente tem, né, uma soma, porque a gente está olhando, na verdade, para a sociedade como diferentes sistemas de opressão, certo? Então, a gente acaba tendo uma soma dessas desigualdades. É a intersecção entre os diferentes sistemas de opressão. Então, quando a gente olha assim, né, existem diferentes fatores sociais, né, que formam esse indivíduo e que, dependendo, né, da soma desses fatores sociais, ele vai estar mais suscetível ao sistema de opressão do que outro. O que a gente quer dizer com isso, né? Que a luta, por exemplo, de uma mulher branca é diferente de uma mulher negra ou indígena, pois elas ocupam diferentes lugares socialmente, certo? Ou de uma mulher rural, uma mulher de periferia, ou um homem branco, um homem negro, né? Ou uma mulher mais velha também. Então, nesse contexto aqui, destacar essa perspectiva do feminismo plural, certo? Então, não existe um só feminismo, não existe só uma luta. E aqui eu destaco também essa coletânea, né, organizada pela Djamila Ribeiro, que é Feminismos Plurais, e especificamente esse livro dela, que é Lugar de Fala. Então, justamente trata a importância de respeitar o lugar de fala e de incluir essas diferenças. Então, nós não podemos falar pelos outros, né? Essa é uma reflexão muito importante. Principalmente para nós, a gente pensa dentro da etnobiologia, que muitas vezes falamos pelos outros, né? Então, a gente precisa abrir espaço para que eles possam falar sobre eles mesmos, né? Sobre as suas lutas e as suas questões também. E nesse contexto do lugar de fala, então, eu trago aqui, né, um trecho do documento das marchas, da Marcha das Mulheres Indígenas. Esse trecho, na verdade, ele é do documento, né, final da primeira marcha, que foi de 2019. Esse ano a gente teve a terceira marcha, né, das mulheres indígenas. Mas o que diz esse trecho? Né? Ao longo desses anos, dialogamos com mulheres de diversos movimentos e nos demos conta de que nosso movimento possui uma especificidade que gostaríamos que fosse compreendida. O movimento produzido por nossa dança de luta considera a necessidade do retorno à complementaridade entre o feminino e o masculino, sem, no entanto, conferir uma essência para o homem e para a mulher. O machismo é mais uma epidemia trazida pelos europeus. Assim, o que é considerado violência pelas mulheres não indígenas pode não ser considerado violência para nós. Isso não significa que fecharemos nossos olhos para as violências que reconhecemos que acontecem em nossas aldeias, mas sim que precisamos levar em consideração, e o intuito é exatamente contrapor, problematizar e trazer reflexões críticas a respeito de práticas cotidianas e formas de organização política contemporâneas entre nós. Precisamos dialogar e fortalecer a potência das mulheres indígenas, retomando nossos valores e memórias matriarcais para podermos avançar nos nossos pleitos sociais relacionados ao nosso território. E nesse contexto, eu queria destacar também a importância da gente estar acompanhando esses movimentos das mulheres e de luta das mulheres do campo, da floresta, das mulheres indígenas, pois elas são as colaboradoras, né, e parceiras da nossa pesquisa, mas também para a gente ampliar, né, esse nosso olhar para as demandas e para as discussões de gêneros da atualidade, né? E que a gente esteja ciente dessas diferentes lutas que compõem, né, esse movimento feminista. E eu trago aqui, então, essa frase da Deborah McGregor. Ela é uma pesquisadora canadense, né, ambientalista e professora de justiça ambiental indígena, e é também, né, faz parte, né, de uma etnia indígena, né? E o que ela traz, então, aqui justamente são as mulheres que vão determinar o futuro, pois têm o poder de criar e recriar.
E ela traz muito forte também essa questão das mulheres indígenas, a importância das mulheres indígenas nesse recriar do nosso futuro, né, enquanto humanidade. Se a gente olha para a questão da equidade étnica, né, especificamente, até dentro da etnobiologia, ou na academia, né, de uma forma geral, a gente vai perceber que a gente já avançou um tanto, né, nessas questões. Mas ainda está longe do que seria o ideal, em termos de equidade, realmente, de dar a essas pessoas o que elas precisam para ter acesso às mesmas oportunidades. Então, o que a gente tem de pontos positivos para destacar? Bom, a gente tem toda a questão do sistema de cotas, que permitiu, né, a entrada de maior diversidade cultural dentro das universidades. Tem vários cursos, né, pelo Brasil que são voltados para esses grupos, como a licenciatura intercultural indígena, né, que eu trouxe como exemplo, aqui a gente tem na Universidade Federal de Santa Catarina, mas tem outras universidades que têm esses cursos voltados. Também trouxe aqui como exemplo também o curso de pós-graduação, voltado para de mestrado profissional, que é voltado para povos e comunidades tradicionais, que é um curso da UNB, da Universidade de Brasília. E também destaco aqui, né, como um exemplo também da presença, né, de pesquisadores tradicionais, né, nesses eventos, né. Então, por exemplo, nesse encontro que aconteceu, que a gente vê, então, que tem vários diferentes pesquisadores que estão ali trazendo seus conhecimentos e ocupando o seu lugar de fala, que é direito deles. Mas a gente tem que refletir que é isso. São iniciativas que já existem, porém a gente ainda tem muito que, né, caminhar e realizar em parceria, né, com eles para realmente possibilitar, né, essa inclusão, né, de uma forma que traga autonomia para eles, né, também. Então, e de uma forma geral também da gente pensar a academia, né, e como que acontece esse acolhimento e a inclusão deles nesse processo. A gente sabe que entrar em uma universidade não é nada fácil, e ainda mais, né, considerando muitas vezes de onde vêm essas pessoas e a realidade de onde elas estão chegando. Então, também a gente tem que pensar no sistema de acolhimento, né, dessas pessoas que estão ingressando no meio acadêmico. Bom, e em relação, né, à questão da perspectiva de gênero e de feminismo, né, dentro da etnobiologia, o que a gente percebe é que ainda, né, as pesquisas etnobiológicas, elas têm muito essa questão de olhar para essa diferença do conhecimento entre gêneros, né? E ainda estão distantes, se a gente pensa, de realmente promover reflexões e discussões que favoreçam a equidade. E aí eu trago aqui até alguns questionamentos, né, para a gente estar refletindo e destacando já que eles servem tanto para homens quanto para mulheres, né? Para a gente olhar essa perspectiva de gênero também dentro dos nossos trabalhos e, enfim, né, dentro não só nas pesquisas, né, mas também dentro dos trabalhos que a gente escreve ou eventos que a gente está organizando, né? Então, como que eu considero a equidade na condução dos trabalhos? Então, pensando na coautoria de artigos, nos convidados, né, de congressos, nos espaços de tomada de decisão, né, o quanto que isso quanto que se pensa nisso, por exemplo, dentro das coordenações, né, dos conselhos que são formados, qual que é a proporção, né, de artigos com mulheres como primeira autora que eu cito nos meus trabalhos, né, então aquela citação, né, se eu me atento para isso, né, como que eu me engajo também nessa luta por equidade, seja nos espaços acadêmicos, seja nas comunidades, né. E aqui pensando, tá, gente, essas perguntas elas são mais só para a gente ir chamando a nossa atenção. Por que é importante aqui? Quando a gente olhar para uma situação que a gente percebe que não está equânime, né, que a gente possa olhar, enxergar e, de alguma forma, colocar isso. Né? E aqui colocar, claro, né, de uma forma que é o que eu percebo. Assim, a gente vai olhando e vai percebendo essas desigualdades e a gente precisa pontuar elas. Né? Para que com isso a gente possa ir modificando isso, né? Então, assim, acho que chega um momento que é isso, a gente precisa enxergar e precisa colocar isso e precisa ver alternativas
para a gente modificando essas relações, né? E trazendo cada vez mais essa visibilidade para as mulheres que por muito tempo, né, foram invisibilizadas. E aqui, eu acho que é uma reflexão muito importante, né? Que essa ideia, muitas vezes, da mulher, né, que acaba assumindo muitas tarefas, inclusive pela sua inserção também em outras atividades, e aí começa a receber né, essa categoria de mulher guerreira. E essa é uma reflexão até que, enfim, saiu, né, nesse editorial da Nature Climate Change, justamente sobre essa importância de que a mudança de gênero, quando a gente pensa, né, ela não deve impactar apenas as mulheres. Né? Porque se o papel das mulheres vai mudar, a gente precisa também que o papel dos homens, né, também mude dentro da sociedade. Senão, o que acontece? A gente vai ter as mulheres sobrecarregadas. E essa questão ela foi justamente, né, colocada em pauta ao se avaliar, por exemplo, as diferentes iniciativas que se tinha de empoderamento das mulheres no âmbito da conservação. E se via, então, que as mulheres locais, muitas vezes, acabavam ficando sobrecarregadas, porque elas não conseguiam se liberar das suas outras tarefas comunitárias, familiares que elas tinham, e ainda assumiam muitas outras. Isso é algo que a gente percebe também nas comunidades locais, conforme a gente vai, principalmente onde tem esses projetos de empoderamento feminino, a gente vê essa situação das mulheres se sobrecarregarem. Então, trazendo essa reflexão de que sim, é muito importante esse trabalho de empoderamento, de levar as mulheres, né, para o movimento social, para ocupar esses espaços, mas a gente também precisa pensar em como discutir o papel dos homens, né, para que as mulheres não fiquem, né, nessa situação de sobrecarregadas. Né. Então, aqui para pensar que, né, a equidade de gênero e o feminismo não pode mais ser apenas um assunto e uma luta de mulheres. Estão trazendo assim, né, que até trazendo um conceito da Nurit que eu gosto muito, que é o não mulheres, né? Então, que os não mulheres também precisam se engajar nessa luta. E aí eu trago aqui o título do livro da Chimamanda para fazer o chamado, que é uma escritora nigeriana, né? Sejamos todos feministas. E trago aqui também como reflexão até essa campanha das Nações Unidas, que foi divulgada agora em agosto de 2023, justamente chamando para essa reflexão sobre a masculinidade patriarcal, convidando então os não mulheres a questionar e refletir sobre as suas ideias, os seus valores e os preconceitos. Então ele fala, né, o termo masculinidade patriarcal usado para definir as ideias e práticas que enfatizam a superioridade do masculino sobre o feminino, da autoridade do homem sobre a mulher. Cabe a todas as pessoas, independente do gênero, questionar as próprias ideias, valores e preconceitos ligada à masculinidade. Isso eu achei muito legal, né? Esse movimento também, essa divulgação disso, de chamar os homens também, né, para discutir a pauta, né, de gênero, né, e da equidade. E assim como também quando a gente vai falar sobre a questão de racismo, né, cada vez mais está se falando sobre a importância justamente de discutir a branquitude, né? Quando a gente vai discutir o racismo, a gente precisa olhar para o papel que os brancos, né, e o privilégio dos brancos dentro da nossa sociedade. Da mesma forma, para discutir gênero, a gente precisa do engajamento também dos homens, né, para que eles repensem também esse privilégio, né, que eles têm dentro da nossa sociedade. Mas também eu entendo que muita gente pensa, ok, né, tem todas essas situações, mas como que a gente consegue realmente construir esses espaços de discussão de gênero e de equidade, né, dentro da academia ou nos espaços que a gente atua, da comunidade? E aqui eu vou trazer uma experiência promissora que a gente está vivenciando no momento, dentro de um curso que a gente está fazendo de formação na área de acesso e repartição de benefícios do uso de conhecimento tradicional e da biodiversidade. Então, é um espaço que, né, a gente está discutindo a importância dos conhecimentos tradicionais sobre a biodiversidade para a conservação também. Mas o que é importante é que houve, né, no caso, quando a gente... Toda a metodologia ela foi construída de uma forma participativa, através da construção de um projeto político-pedagógico. Naquele momento de construção, que estavam reunidas várias lideranças,
foi trazido essa demanda de ter um espaço para as mulheres, pelas próprias mulheres, né, das comunidades tradicionais locais, elas trouxeram isso. E o que foi acolhido, incluído. Então, se percebeu essa importância de ter um espaço de acolhimento para as mulheres, justamente por aquela situação que eu citei anteriormente, das mulheres estarem sobrecarregadas, né? Então, além de todas as outras demandas que elas têm familiares, né, da comunidade, elas ainda têm a luta, né, social, e que é isso, né? Elas vão tocando essa ideia de mulher guerreira, mas que elas precisam sim discutir essas questões, essas pautas que são específicas delas, né? E é interessante que, assim, num primeiro momento, nesse primeiro encontro metodológico, foi só as mulheres, os homens acabaram ficando perdidos nesse momento, né? Naquela 1, 2 horas que as mulheres estavam reunidas. E aí, com isso, a gente trouxe também a proposta, então, a importância dos homens também sentarem para discutir essa questão. E foi aí que surgiu, então, um espaço, né, que aí a gente chamou de espaço das mulheres, nos outros eventos que foram feitos, né, e o espaço dos não mulheres. Então, assim, sim, ali tem a falta, né, do espaço, de um dos espaços das mulheres, ele está sendo conduzido por uma raizeira, né, com toda uma metodologia de acolhimento das mulheres, então, um espaço que se fala sobre as dores, né, e também sobre o acolhimento dessas lutas dessas mulheres, e o espaço dos homens, então, que está sendo discutido, então, questões, como eles percebem essa questão de gênero dentro das comunidades, situações de machismo, de micromachismo, e a gente, é claro, né, ficou um pouco receoso como é que isso ia acontecer, e aqui eu quero destacar também a importância também, né, dos mediadores que aceitaram esse desafio de conduzir isso, né? São dois professores também da área de etnobiologia, que é o Emanuel Almada e o Gustavo Soldati, que estão conduzindo esses espaços, né, com os homens. E o que a gente percebeu, a gente está ainda no meio dessas oficinas de formação, mas a gente já teve retornos muito positivos, que é isso que eu queria destacar aqui com vocês também, né? Então, por exemplo, trazendo uma fala de uma das mulheres, né, que ela colocou, né, que nós, enquanto comunidade, nós entendemos que a comunidade somos mulheres, homens, as pessoas intersexuais e a natureza. E para que a nossa comunidade seja bem e saudável, nós precisamos que todos estejam bem. Então, isso foi algo que ela trouxe esse momento que se compartilhou as experiências dos diferentes grupos ali, né, do espaço dos homens e do espaço das mulheres, destacando essa importância, né, de que as mulheres precisam estar bem para que a comunidade toda esteja bem. E foi interessante ver também no processo de avaliação, assim, que foi isso, né, foram várias atividades, 3 dias de atividades, e no final, né, aparece muito esse destaque para esse espaço de discussão de gênero. E aí eu trago aqui uma das falas, né, de um participante de comunidade tradicional que falou, né, e comentou ali, que apesar de 30 anos presente no movimento social, aquela tinha sido a primeira vez, né, que ele tinha participado de uma discussão dessa natureza e que tinha sido extremamente interessante aquele momento de discussão. E teve um outro homem também, né, que trouxe essa questão de que foi intenso esse momento de discussão entre os homens, né, mas que tinha sido extremamente importante, né, porque esse olhar para essas desigualdades, né, e parar para pensar sobre isso incomoda, porque eles conseguem perceber o sofrimento, né, por exemplo, que as mulheres têm, e o quanto que eles, homens, são privilegiados, né, e que pensar sobre isso dói. Mas eles todos ressaltaram a importância de se manter esses espaços, né, nos diferentes eventos que são desenvolvidos. Eu acho que isso é algo muito importante a gente pensar, sempre a gente pensar, não, congresso sobre conservação, o que tem a ver falar sobre gênero? Tem tudo, né? A gente não tem como pensar em conservação ou sustentabilidade no momento que tiver opressão. Então, a gente precisa discutir equidade de uma forma geral dentro dos nossos eventos, para que realmente a gente consiga construir sociedades que sejam mais igualitárias, que sejam equânimes, né? E no caso específico da etnobiologia, a gente pensar que as mulheres são as grandes guardiãs dos conhecimentos tradicionais. Então, a gente precisa, sim, trazer essa pauta, né? E para finalizar, então, né, trago aqui, volto, né, àquele título, né, inicial da palestra, né, e trazer essa reflexão, então, sobre a importância, né, de que a nossa caminhada, enquanto etnobiólogos e etnobiólogas, né, que a gente possa incluir esses valores que estruturam sociedades de parceria,
né? E com isso a gente possa estar realmente contribuindo, né, para um mundo mais justo e sustentável para todos, para todas e para todos. Né? E para aqueles que acham que é difícil essa mudança, eu trago aqui, então, como inspiração essa frase da Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora negra brasileira, em que ela disse: Ah, comigo o mundo vai modificar. Não gosto do mundo como ele é. Então, chamando a atenção que sim, acho que o primeiro passo é a gente se incomodar com essas desigualdades, para que assim a gente tenha essa coragem, né, de modificar esse mundo. Agradecer, então, pela atenção de todos e segue meu contato, né, o meu e-mail, e estou disponível também para dialogar e conversar.